E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. E hoje para falar um pouquinho sobre o episódio 20, se não me engano, o episódio que fala das mocinhas, a caçadora de caramujos, né? Então, eu coloquei as mocinhas no aquário. Ah, aliás, antes de começar o vídeo, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, só apertar inscrever ali, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês, grupos de aquarismo de Facebook, grupo de aquarismo de WhatsApp, ajudem o canal a crescer. Dá tanto trabalho de fazer esses vídeos para vocês, pesquisar conteúdo, confirmar informações, mitos, preparar o aquário para ficar razoável, apresentável para vocês. Então não custa, só se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhem se possível e vocês vão estar ajudando muito o canal, ajudando a gente a fazer mais material para vocês. Vou ficar muito agradecido, muito obrigado de antemão. Continuando com o assunto. As mocinhas que eu tinha colocado no episódio 20, vocês lembram? Então, elas foram colocadas numa emergência, o aquário estava num surto de caramujos. Eu comprei aqui em João Pessoa não vou falar o nome da loja, até porque a culpa provavelmente não é deles. Isso acontece, é normal no aquarismo. Caramujos é vida. Então, mas eu comprei aqui plantas e infelizmente, mesmo eu tratando com água sanitária, na próxima eu vou tratar com outro produto, vou mostrar para vocês, espero que dê certo. E infelizmente veio caramujo, deu esse surto de caramujos e eu testei várias coisas. Meu substrato é muito grosso, não deu. Ele absorve cobre, outros tipos de coisas que se pode colocar. E aí eu decidi trazer um elemento natural, que foi a mocinha, né? O Carassidium fasciatum da bacia do Rio São Francisco. Um peixinho muito bonitinho. Gostei muito daquele peixinho, muito bonitinho a modo de nadar dele. Ela fica encarando a gente. Porém, contudo, todavia, ela começou a mexer com as minhas ampulárias. Eu tinha feito um teste quando eu coloquei elas na quarentena, havia feito um teste, e eu coloquei as ampulárias à volta delas. As mocinhas ficaram numa criadeira, pendura no aquário, ficaram lá na quarentena, as mocinhas e as ampulárias à volta, né? Dentro da quarentena, mas não dentro da redinha. E as mocinhas aos poucos foram se acostumando até o ponto que eu coloquei uma ampulária dentro da redinha. E as mocinhas não atacaram. Coloquei não, mais duas ampulares entraram. As mocinhas não atacaram. Eu pensei, é seguro? É seguro. Fez sentido pensar, é seguro. Aí eu pensei, então faz sentido eu colocar as mocinhas no aquário com todas as ampulares. Não quero deixar o bicho sofrendo por quanto tempo lá atrás. Porque a ideia seria levar todas as ampulares para lá, deixar as mocinhas aqui, as mocinhas acabar com os caramujos em quanto tempo, não sei, semanas provavelmente, né? É um animalzinho, não é uma máquina, né, pessoal? E eu pensei que não fosse mais necessária, porque eu vou deixar as ampulares sofrendo lá atrás. Todo mundo junto, né? Todo mundo no comunitário. E eu não acho que eu errei. Eu não acho que eu errei. Eu acho que daria certo, porém as mocinhas, como elas comeram muito, elas acabaram, dizimaram com quase toda a população de caramujinhos, esses pequenininhos do aquário, elas acostumaram a comer alimento vivo. Elas desacostumaram a comer alimento seco, desacostumaram a comer a ração. E eu me esforçava muito a dar diferentes tipos de ração para elas e tal, e elas não comiam. Elas colocavam na boca, cuspiam e tal, o que elas queriam? Proteína animal, elas queriam um alimento vivo. E eu não dei esse alimento vivo. Talvez, se eu tivesse comprado aqueles alimentos vivos, de repente uma artêmia de água doce, ou então esses em conserva da Iepiste, né? Vem um conservinha, deixa na geladeira e tal, vai servindo devagarinho. Tem vários tipos, bem interessante, pesquisem aí, a Iepiste, uma marca muito boa, nacional aí, e não tô recebendo nada pra divulgar, até porque o canal é muito incipiente, ainda não recebe nada. E talvez se eu tivesse dado esse tipo de alimentação para elas, elas tivessem desenvolvido e não tivessem tido interesse pelas ampulárias. Mas o animal ficou acho que mais de semana sem conseguir achar caramujo dentro do aquário. Não tinha, tem pouquíssimos. Eu achei que tinha acabado, mas infelizmente voltou. Uns pequenininhos e tal. Minha mulher catou uns 7 ou 8 agora há pouco aqui. Mas não tinha mais. Tava pouco, eram 4 mocinhas, acho que uma morreu, eram 3 mocinhas. E elas não conseguiam mais esse alimento. E ficaram com fome, né, pessoal? O animal fica com fome, é um peixe onívoro, né? Então come de tudo, inclusive caça, né? Esse foi o objetivo de trazê-las para cá. E acabou que elas começaram a atacar as ampulárias. E eu pensei, às vezes acontece de atacar. As ampulárias também não são feitas de açúcar.
né? Elas aguentam uma mordidinha numa anteninha, e aí a mocinha vê que não dá pra comer, porque a mocinha também é uma boquinha pequenininha, vai comer o que cabe na boca dela. O máximo que ela vai fazer é ficar cutucando, 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 até que o animal talvez morra, e aí, morto, vai ficando mole, e ela come. Não aconteceu isso, né? Obviamente que eu nem ia deixar chegar nesse ponto. Eu gosto das minhas ampulárias. E eu pensei, eu vou deixar um pouquinho pra ver. Mas no momento que eu pensei, eu vou deixar um pouquinho pra ver, e eu fiquei observando, eu gosto muito de ficar observando. Aí a mocinha tacou o olho de uma ampulária minha. E eu, não vai dar certo então, porque eu vou deixar pra ver o quê? Né? A ampulária, ela pode crescer novamente a anteninha, ela pode crescer novamente o sifão, ela pode crescer novamente um pedacinho daquele que ela usa pra se locomover, né? Os pezinhos ali. Mas o olhinho, eu não sei se ela cresce novamente. Eu vi alguns relatos que sim, mas eu não tenho certeza. Aí eu pensei, realmente, vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Eu não vou conseguir dar alimento vivo para o animal ainda, não estou preparado para isso ainda. No apartamento aqui, acho que eu já fiz bastante, inclusive com tonel d'água, com água descansada, para as TPAs, o aquário aqui o maior possível para não dar problema estrutural, né? 160 litros só. Parece maior, né? Porque ficou mais comprido do que largo. Enfim, cheguei à conclusão de que nesse aquário eu não poderia ter mocinhas e ampulárias juntas e eu precisaria optar por qual. E eu optei pelas ampulárias, é um aquário plantado, pessoal. Um aquário plantado é importantíssimo ter algum animal que coma as algas, tanto dos vidros, mas mais ainda das plantas, porque dos vidros a gente consegue esfregar, fazer uma esponjinha, aquela giletezinha, né? Eu mostro pra vocês, eu peguei uma aqui. E pra raspar, com raspador. Mas as plantas vão fazer o quê? Vão ficar raspando as plantas? Não tem como fazer isso daí. Estragar tudo. Então precisava das ampulares, eu devolvi à loja. Façam isso, inclusive. Quando vocês virem que tem um animalzinho que vocês não conseguem doar, talvez se tiver um valor muito elevado, vocês queiram vender, tentem vender, não tem problema. Mas não se desfaçam do animal, não deem para um outro animal para se alimentar, ou não matem o animal. Tentem se fazer da maneira humana, tentem vender, se for o caso, doar, foi meu caso, eu tentei doar. E se não der, no fim das contas, acho que a maioria dos lojistas aceitam de volta. Onde vocês compraram, né? Aceitam de volta o animalzinho. Obviamente, vocês vão ficar com o dinheiro de vocês perdido, evidente, mas a vida do animal vai ser preservada. E é isso. Só para dar atualização para vocês de que peixe mocinha, Caracidium fasciato, ele resolveu o problema em partes, parcialmente, né? De caramujo. Podem ver que não tem caramujo desses pequenininhos, só meus caramujões, né? As anfulárias. Estão aqui. Mas os caramujinhos pequenininhos, eles estão no substrato e nas plantas só. E por enquanto não deu mais um boom assim. As mocinhas resolveram aquele boom, aquele surto de caramujinhos que estava incontrolável, se via por tudo. Acho que se eu desse mais um mês, não ia enxergar mais nada no aquário, só caramujinho. Aí resolveram, mas infelizmente criaram um outro problema que é eu viciei um animalzinho em alimentação viva e eu não tinha como suplementar isso quando faltasse, né? E elas foram tão eficientes, questão de 3 semanas elas acabaram com, dizimaram a população de caramujinho surto. E eu não tive condições, nem habilidade, nem condições, nem espaço de suplementar em alimento vivo para elas. Eu tive que devolvê-las. Então fica de alerta para vocês. Talvez vocês com o episódio 20, aqueles que têm aquário plantado, tem caramujinho e tem um surto, e aí quer colocar uma mocinha, assistam aquele vídeo e pensem, vou fazer igual a ele, vou acostumar a mocinha com os caramujos e tal, e coloco lá e vai dar tudo certo, não vai atacar meus caramujos de estimação mesmo. Só que eventualmente vai. A não ser que vocês se preparem para isso e sirvam alimentos vivos para as mocinhas. Não sei, talvez de 2 em 2 dias, pode ser o suficiente já. Beleza, pessoal? Só para dar essa atualização para vocês que aqui o negócio é sinceridade, né? Não é um canal que eu sei tudo e agora eu vou explicar todo o meu conhecimento magnânimo para vocês, nada dessa bobagem aí. Aqui é um canal onde eu sou um aquarista velho, eu sou um aquarista antigo que ficou um tempo parado, agora tá voltando ao hobby, tá se atualizando, tá aprendendo muita coisa e essas coisas que eu tô aprendendo eu quero passar para vocês. Quero compartilhar com a comunidade de aquaristas aí. Eu acho que isso é muito importante, isso faz o hobby crescer, faz cada vez mais as pessoas gostarem de entrar pro aquarismo e ficarem nele. Pra não ficar naquela história de papo de vendedor que a gente chama, e aí o vendedor fala que não, peixe beta pode ficar sem aquecedor, peixe beta não precisa de bombinha de oxigênio, ou pode ficar no aquarinho de 2 litros, né? Ou, na carpinha, no aquário de 20 litros,
Pode colocar umas 10. Essas bobagens que eles falam, e a pessoa vai lá, acredita, coloca, se frustra, o peixe sofre, o peixe morre, a pessoa desiste do aquarismo. Quem é que ganhou? Ninguém ganhou. Nem o vendedor ganhou. Nem o vendedor ganhou. Porque ele ganhou aquela comprinha ali, ao invés de ganhar um cliente para sempre, né? Ele perdeu um cliente potencial, né? Ele, ele minou um pouquinho o hobby ali, menos uma pessoa que poderia entrar pro hobby. E quanto mais pessoas no hobby, melhor, mais gente comprando, o mercado aquece, a coisa toda gira, a gente tem mais contato, pode fazer troca, trocar informação, os preços, o valor dos produtos baixa, a gente consegue mais vendedores, fabricantes e tal, tudo fica melhor. Então eu acho que é responsabilidade da gente divulgar informação, e é o que eu tento fazer. Aquilo que eu aprendo eu passo adiante. Não guardo informação comigo, não. Beleza, pessoal? Então, se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, curtam, compartilhem. E espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.